Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 145 da biografia de São Pio X, escrita por Padre Hahnemann, no capítulo Dom Sarto e o Rapé. Em termos de bens terrenos, Giuseppe era mais pobre que um mendigo. Aquele era o primeiro ano de sua vida sacerdotal. Assim como os filhos de São Francisco, que não podiam reivindicar nada, o capelão de Tombolo também não, exceto suas dívidas, que eram bem grandes, para que ele pudesse ajudar seus entes queridos e os necessitados da vida. Apesar de sua pobreza, Dom Sarto permaneceu um homem alegre, que tinha poucas preocupações com seu próprio bem-estar. E quanto ao dinheiro dos custos, Dom Sarto, faz tempo que eu não vejo nada disso. Filomena o lembrou um dia ao colocar uma tigela de risoto fumegante na mesa. É possível, reverendo, que em breve me surpreenda com alguma prata? Sim. Mas como pode fazer tal pergunta? Disse Sarto confuso. Você deve se lembrar que as pratas, de alguma forma, não gostam de meu bolso. Elas ficam pulando para fora dele. Talvez você tenha um buraco no bolso, riu o pároco. É possível, sorriu Giuseppe. Posso pedir à boa cozinheira para dar uma olhada. Guarde suas piadas bobas para o senhor. Filomena fervia. O senhor não vai merecer o risoto se não pagar. Eu não a estou reconhecendo agora. Você é como uma mesquinha que só pensa em dinheiro, riu o pároco, desdobrando sua toalha de mesa. Quer que meu caro colega morra de fome? Desculpe, querida Filomena, implorou Sarto. Seu risoto está com um cheiro maravilhoso de novo. Primeiro o senhor paga, depois o senhor come. Filomena botou as mãos na cintura. No domingo darei um sermão em Castelfranco, Giuseppe tentou apaziguar. Sempre pego uns trocados lá. Eu prometo que vou dar tudo a você. Estou até o pescoço com suas promessas, resmungou Filomena, e encheu o prato do capelão até a borda. Na verdade, ela não estava sendo exigente, mas apenas gostava de implicar um pouco com seu hóspede. O pároco de Castelfranco, que conhecia a situação de Dom Sarto, e por ter ficado extremamente satisfeito com seu sermão, botou uma brilhante moeda de Napoleão no bolso do capelão, de Tombolo como despedida. Era um lindo dia da primavera. Os lilazes floresciam e os passarinhos cantavam por toda parte, tão lindamente que o jovem capelão esqueceu todas as suas preocupações, até mesmo a moeda de ouro que estava escondida em seu bolso. Ao chegar em Tombolo, seu caminho levou à frente da casa da doente viúva do carpinteiro. Vou dizer uma palavrinha, talvez a senhora não se importe se eu perguntar.
Como está a saúde? Perguntou Sarto. As feições da velha estavam definhando e ela mesma parecia mais abatida do que nunca. Como está, mãezinha? Giuseppe perguntou surpreso. Vejo que, apesar do esplêndido clima primaveril, não está muito bem. Primavera? É uma estação ruim para os pobres, disse a filha do carpinteiro, como se fosse a própria mãe. Estamos carentes de tudo, e o médico receitou carne, ovos e vinho tinto para nossa mãe. Neste momento, como podemos obtê-los? Vamos dar um jeito, respondeu Sarto confuso e começou a mexer no bolso. Bem, e quanto ao dinheiro dos custos? Filomena fez a pergunta a Giuseppe no jantar. Quanto o pároco de Castelfranco deu pelo sermão? Ah, ele é muito generoso. Giuseppe deixou escapar sem suspeita de nada. Ele colocou uma moeda de ouro do Napoleão no meu bolso. Onde está? Filomena estendeu a mão. Onde está? Sarto começou a revisar os bolsos. A propósito, Filomena é um nome muito bonito. Parece um nome de pássaro. Então quem se chama Filomena, eu acho, deveria cantar o dia todo. A moeda, insistiu Filomena. Sim, claro. Giuseppe continuou a procurar. Mas sabia que Filomena era a santa mais querida do bom Curadars? Ele mandou construir um altar para ela na sua paróquia. E em tudo o que ele precisava, pedia a sua intercessão. E a Filomena nunca o decepcionou. A moeda, repetiu inflexivelmente. Claro, quanto à moeda, Giuseppe continuou cavando. Lenço, terço, imagens sagradas, tudo saía aos poucos. Mas quanto à moeda, nem por acaso. Dom Sarto continuou. Napoleão homenageou o Curadars com uma moeda de honra, mas ele a deu ao seu capelão e decidiu que não aceitaria nem um centavo dele. Tal era João Vianney. Bem, então sou eu que deveria receber. Dom Constantino riu alegremente. Mas foi você quem recebeu a medalha de honra de Napoleão, que também era uma moeda brilhante, e não deu ao seu capelão, mas a uma mulher pobre? Foi isso que aconteceu? Dom Sarto balançou a cabeça, se arrependendo. Você é estranho, mas você está certo, Dom Beppo. O padre afirmou. Tudo bem, Filomena não irá deixá-lo morrer de fome, mas sua mãe e seus irmãos poderiam ter se beneficiado da moeda de Napoleão. Deus cuidará deles. Tem sido assim até agora, interrompeu Sarto. Hoje, porém, vi tamanha pobreza que a moeda quase pulou sozinho do meu bolso. É uma pena que certos devedores não estejam na prisão. Filomena encolheu-se. Não o viu? Dom Constantino acenou com um sorriso. Você deveria cantar e não discutir. Ainda tem um pouco de milho da colheita de outono. Giuseppe lembrou. Vou vendê-lo amanhã e vamos resolver tudo. Quem crê será salvo, disse Filomena com voz cínica e colocou a sopa, enchendo o prato de Dom Sarto até a borda. Na manhã seguinte, Giuseppe acordou alegremente. Ele estava arrumando seu quarto quando, de repente, ouviu um barulho do lado de fora da porta. Talvez alguém tenha batido, pensou consigo mesmo e correu para a porta. Ao abrir a porta, viu o pequeno Giovanni segurando a boina nas mãos. Bem, o que há, Giovanni? Sarto encorajou. Diga-me o que está errado.
Acontece que o coitado tinha a doença da primavera, ou seja, nenhuma moeda no bolso. Então temos o mesmo problema, Giuseppe disse com uma risada. Eu poderia conseguir um emprego de pedreiro em Verona, apontou Giovanni, mas não posso pagar as despesas de viagem e hospedagem. Se eu tivesse meio marengo, Giuseppe assumiu, eu daria para você, mas infelizmente não tenho. Não tem trigo? Perguntou o pequeno Giovanni com coragem. Trigo? Não, também não há, Sarto respondeu com tristeza. E milho? O senhor tem um pouco de milho? Sim. Ah, um pouco, pensou o capelão. Vamos até o celeiro. Vamos dar uma olhada. Eles encontraram o saco fino de feno e o levaram para a frente do celeiro, para a luz. Dom Sarto abriu a boca do saco e dividiu o milho em duas partes iguais, com um movimento bem ensaiado. Uma parte sua, a outra é minha, ok? O garoto assentiu silenciosamente. Que Deus o recompense 100 vezes, reverendo senhor. Palavras de gratidão explodiram de Giovanni. Depois ele jogou o saco no ombro e saiu correndo com um sorriso feliz no rosto. Sarto guardou o milho restante em um saco e correu para a paróquia com ele. É pouco, senhorita Filomena, o capelão mostrou o resto do milho, mas será o suficiente para umas porções de polenta. Felizmente, Filomena não estava com disposição para provocações. O senhor é um homem bom demais, Dom Sarto. Filomena abanou a cabeça. Abre mão de tudo. Não percebe que está precisando de um guarda-roupa novo há muito tempo? Primeiro a moeda e só depois a roupa. Giuseppe riu. Diga-me, Dom Sarto. Filomena tinha um certo interesse. Ainda dá aulas de latim ao Pio Antonelli? Quanto ele paga mesmo por elas? Tanto quanto eu pagava ao capelão de Riese. Que são? Perguntou Filomena. Nada, Giuseppe disse com um sorriso. Não, querida senhorita, não posso pedir nada pelo ensino. Pio é um aluno maravilhoso, enfim. Deveria ter vergonha de si mesmo. Filomena continuou a rosnar. Por andar por aí com uma batina tão velha. Tenho vergonha sim, respondeu o capelão com voz de provocação. Quando Pio Antonelli apareceu para a aula de latim no dia seguinte, tirou moedas de prata do bolso da calça e do paletó, entregando-as orgulhosamente ao professor. Eu trouxe isso para o senhor, reverendo. E por quê? Dom Sarto perguntou espantado. Pelas aulas de latim. E meu pai disse que se eu tentasse pegar as moedas de volta, ele mancharia minhas calças. Então, infelizmente, tenho que aceitar. Giuseppe olhou para o rosto vermelho do menino. Mas você deve saber que eu fui pago com um valor muito alto. Como seu pai pensou em me enviar uma coisa dessas? A dona Filomena, da paróquia, nos visitou ontem, confessou Pio honestamente. Ela deve ter advertido com muita cortesia o meu pai. Com muita cortesia, riu o capelão. Posso imaginar. Enfim, vamos à lição, Pio. Espero que você possa ir para o 4º ano em breve. Giuseppe escondeu o presente no bolso e entrou na sala de jantar com uma cara alegre. Veja isso, Filomena. Giuseppe pegou seu tesouro. Eu gostaria de penhorar em troca do que lhe devo pela comida. Ora. Filomena interrompeu. O dinheiro da comida valeria a pena, mas primeiro o senhor tem que conseguir uma nova batina. Que mudança! Dom Constantino semicerrou os olhos. O senhor comprará uma nova batina pela manhã,
reverendo capelão. Filomena emitiu a ordem. Receio que, se esperar até depois de amanhã, o senhor doará as moedas. Então vou guardá-las comigo e só dar ao senhor quando for sair. Sarto já estava a caminho de Castelo Franco no início da manhã. Chegando à casa de penhores, apressou-se para guardar seus bens mais valiosos, as moedas de prata. O proprietário pagava prata com prata. Então Giuseppe logo poderia continuar sua jornada para Riese com moedas de prata brilhantes no bolso. Chegando a Riese, correu para a loja do mestre Pasquale Monico. Bom dia, mestre Pasquale! Giuseppe gritou ao entrar pela porta. Preciso de uma nova batina. Eu gostaria de ver seus tecidos mais baratos. Está com dinheiro, Beppo? Riu o comerciante. Claro, mestre Pasquale, respondeu Sarto, tilintando a prata no bolso. Como que ficou tão rico de repente? Pasquale o provocou. Como? Ouça, minha voz melhorou em tombolo. Giuseppe brincou e cantou o credo em nunno Deum com seu belo tenor. Sim, a melodia familiar. Mestre Pasquale assentiu com aprovação enquanto estendia algumas pontas de tecido no balcão diante de Giuseppe. Depois que Sarto terminou de cantar, comprou o tecido mais barato. Esse não vai durar muito. O comerciante balançou a cabeça. Pegue este, é durável, material excelente. Pasquale colocou um material forte e preto na frente de Giuseppe. Acredito que sim. Mas quanto custa um desses? Perguntou o capelão ansiosamente. Bom, começou Pasquale, fingindo pensar. Quem sabe a gente pode anotar isso no livro também. Então quanto? Giuseppe pediu. Já está vendido. Não há como voltar atrás. Aqui. Pasquale apontou para o livro. O senhor pode ver. Os olhos de Giuseppe Sarto se arregalaram quando ele olhou no livro de negócios e viu a partitura escrita após seu nome na caligrafia clara do comerciante experiente em música. Não se surpreenda, Beppo, disse mestre Pasquale. Eu disse que conhecia a melodia, mas também entendi, pelo credo in nunno Deum da letra. Isso é verdade, mas também creio, como comerciante, quando se tornar bispo, pagará a sua dívida. Que Deus o recompense 1000 vezes, Giuseppe gritou feliz. Em termos de finanças, o senhor tem que se contentar com isso, porque se o senhor apenas esperar pelo meu cargo de bispo, acho que ficarei em dívida até o dia do juízo final. Quem sabe, quem sabe. Mestre Pasquale ria enquanto estendia a mão para Giuseppe, que estava para sair. O alfaiate Bitaco balançou a cabeça e anotou as medidas de Sarto em um pedaço de papel. Andou emagrecendo, Beppo, comentou com voz triste. Vejo que a cozinheira da freguesia de Tombolo não o mima muito. Isso é um grande erro, mestre Bitaco, disse Giuseppe. A boa Filomena me deixa empanturrado de macarrão com um ganso, mas infelizmente não adianta nada. Ainda deve estar tão inquieto quanto antes, afirmou o mestre Bitaco. A senhorita Filomena também me chama de moto perpétuo. Giuseppe concordou com um sorriso. Mas com licença, tenho que me apressar. Não vejo a hora de ver minha mãe e meus irmãos. Houve grande alegria na casa dos pais quando o capelão de Tombolo entrou inesperadamente pela porta. Meu doce filho, se eu soubesse que você viria, estaria lhe esperando com castanhas assadas, exclamou a senhora Margherita, batendo palmas. Vamos, mãe. Giuseppe abraçou. Eu gosto mais da polenta daqui do que do melhor ganso assado que há nos outros lugares. Dona Margherita levou seu filho até a cozinha, e os irmãos todos o seguiram,
e se sentaram em volta da mesa e começaram a conversar na cozinha, onde a família costumava se reunir muitas vezes. Ângelo tornou-se sargento da Gendarmeria Militar, disse Dona Margarita com orgulho, acenando com a carta de Ângelo em sua mão. Ele sempre quis ser gendarme, riu Beppo, e para a alegria de todos, contou novamente a história da vendedora em Castelo Franco. Ângelo declarou naquela época, vendo o comportamento determinado do policial, que não conseguia imaginar outra profissão senão a de policial. Todos riram com vontade. Dona Margarita colocou apressadamente a polenta na frente deles e, enquanto festejavam, contavam novas histórias uns dos outros, algumas do passado, outras do presente, desenhando material para sua apresentação. Beppo interrompeu a conversa agradável, a enxurrada de lembranças emergindo da escuridão, quando de repente olhou para o relógio. O coração de Dona Margarita afundou. Vendo o relógio de bolso da partida de seu filho Beppo, assim, com o tempo, se relaciona com o espaço, o coração de Margarita, a alegria, a dor, a realidade e a memória se entrelaçaram. Antes de deixar Riese, Giuseppe parou para trocar algumas palavras com Pietro Battiston, o político. Saudações ao capelão, cumprimentou Battiston em voz alta. O que há na política? Giuseppe perguntou, brincando. O que há? Mestre Battiston bufou. Nada demais, apenas seremos libertos em breve, Beppo. As tropas de Garibaldi estão na fronteira do sul de Tirol. Eles podem invadir Veneza a qualquer momento, e então vencerão os austríacos, como fizeram em Solferino em 1859. E então... O senhor não mudou nada, Giuseppe interrompeu. Adoraria ouvir suas explicações sobre o panorama político, mas infelizmente só tenho tempo para cumprimentá-lo. Deus o abençoe, mestre Battiston. Deus o abençoe também, Beppo. Mas ainda posso contar como os austríacos correram em Magenta em 1859, quando... Gritou o político atrás de Giuseppe, mas ele achou melhor interromper sua frase, pois sua audiência rapidamente desapareceu na sombra fresca das árvores à beira da estrada de Riese. Eu vou parar por aqui. Estamos no meio do capítulo, que terá mais cenas, né, da vida de nosso Dom Beppo, mas para a gente ter tempo para conversar um pouco, né? Então, aqui nós vemos nesse capítulo, né, a figura interessantíssima dessa cozinheira, né, cujos casos, né, revelam para nós uma personalidade, né, um traço de personalidade e de religiosidade, de desprendimento, né, de Giuseppe Sarto, né, em relação a dinheiro, enfim, em relação às coisas materiais, né, e o quanto ele era desprendido, né, enfim, essa cozinheira, essa figura curiosa, né, cobrando sempre do capelão, né? Dá a possibilidade do nosso biógrafo, né? Enfatizar esse desprendimento, né? Essa caridade que brotava habitualmente, né, dessa personalidade, né,
desse capelão, né? Portanto, por então capelão, né? E é tão é tão é tão bom, né? A gente seguir a vida do santo, porque nesse caso tem registros, né? Muito preciosos desse jeito, né, do capelão. E Filomena é uma figura interessante porque ela se fazia de durona, né? Mas quando finalmente, né, o, o Dom Sarto chegou com o dinheiro para pagá-la, né? Ela também tem um ato de generosidade, né? E preocupado com a batina, que devia estar em péssimo estado, né? De Dom Sarto, exigiu que ele fosse cuidar da batina primeiro, né? Então, são cenas muito ternas, né? Muito gentis e muito significativas, né? Nessa vidinha normal, né? Da, do nosso santo, né? Uma vida comezinha, né? Uma vida sem grandes eventos, né? E aí nós temos a cena familiar, né? Tudo muito interessante, né? Muito porque às vezes a gente espera coisas extraordinárias, né, acontecendo, né? E acompanhar a vida dessa figura, né, tão importante, depois se tornará tão importante, né? É muito é muito bom, né? É muito bom a gente ver esse esse dia a dia, né? E interessante é que Dom Sarto já sabia, né? Da, da devoção do Curadares, né? A Santa Filomena, né? Muito interessante essa referência, né? A, a santa para a cozinheira, né? Tentando acalmá-la, né? Numa das cobranças que ela fez do dinheiro que ele devia, né? Então, tudo muito interessante. Mas eu queria agora ouvir comentários de vocês, se existirem, a respeito dessa leitura. Professor, Sim, sabe, São João Bosco, São Felipe Neri, nós vemos assim, uma vida sempre muito materialmente restrita, não é? E é tão assim, é tão comum a gente ouvir das pessoas que a igreja é rica e tal, e coisa e tal, e é mesmo, e é verdade, já existiram, né? Os padres, as dioceses ricas, isso aconteceu mesmo. Mas a impressão que a gente fica é que, verdadeiramente, do ponto de vista material, a vida dos padres é como a média da população né? No tempo de miséria, eles estão na miséria, no tempo de uma bonança, eles estão na bonança. Quer dizer, a vida do padre é aquela vida que é regulada, como é regulada toda a sociedade. E é muito interessante a gente ver essa entrada de Garibaldi, né? o grande. O Garibaldi que esteve aqui, né? Teve aqui, No Rio Grande do aí teve Sul. uma missa com ele, aí essa gente Uma que figura foi terrível, uma figura terrível, né? figura terrível, né? E quando a gente vai ver essa história da unificação da Itália,
É, tá com É, ele lá. É, o Garibaldi. uma visão muito boa, uma perspectiva muito boa é através daquele Il Gattopardo Aham, do Medusa. isso. A história se passa na Sicília, né, num reino lá da Sicília, e a gente vê como que acontece essa entrada, né, de revolução na Itália. Ele era carbonário, né? O Garibaldi era dos carbonários. Era. Agora, isso tudo vai nos dando assim, um panorama não só da política, mas também quando você percebe assim que as pessoas vivem tranquilamente com uma roupa, um sapato, com um relógio passado de pai para filho, de filho para neto, a gente fica imaginando assim, esse achaque, né, da Revolução Industrial no sentido de criar nas pessoas o desejo de outras coisas, E o né? medo de não tê-las. O pior é o O medo de não tê-las. exatamente. Fazer tudo para não ter que passar miséria ou. É impressionante. É impressionante. Eu vou lembrando aqui de várias literaturas, mas eu lembro acho que é o Borges que falava, não sei qual desses aí, aqui da América Latina, que carregava, que não queria mais carregar o guarda-chuva até o fim da vida, de se despojando das coisas. E nós somos o contrário, né? Assim, nós somos despertados a sair de casa levando a galocha, a capa de chuva, o guarda-chuva, quer dizer, nós não admitimos nem a intempérie, Não. nem tomando uma coisa que, né, hoje em dia é assim, você é precavido de tudo e cheio de badulaque para se proteger. Você não faz uma viagem sem encher o carro de. E olha que tem restaurante em tudo quanto é lugar, Não, né? você vai para a oficina para fazer revisão do carro, trocar pé antes da viagem, né? É. Então, é uma mudança radical de mentalidade, né, professor? Muito. Nós não acreditamos mais na providência divina, né? Não, não A verdade é acreditamos. essa. Nós não nos colocamos na mão dela, né? É. Na verdade, esse capítulo aí é uma lição de providência divina, né? Como a gente viu, por exemplo, Dom Bosco foi assim, É, né? O São João Maria Vianney, Deus provê, isso é a mais pura verdade. Não não na quantidade nem na medida que a gente quer, nem na ah, que a gente merece é. e às vezes não quer admitir, né? Você vê, ele fala, a Filomena lembrando da família, né? Que ele tinha que ajudar. Não, Deus só ajuda, sempre ajudou. É, Porque na verdade ele estava com alguém precisando na frente dele. E é ali que ele tinha que ajudar. Não era é, longe. exato. O próximo, né? É a história do samaritano lá. Quem é o próximo? Né? No É, evangelho da missa passada, né? O Nosso Senhor pergunta: quem é o próximo? Porque o fariseu fala que a gente tinha que amar o próximo, né? E fala: então quem é o próximo? É isso. Quer dizer, o próximo é aquele que está na sua frente. é. Né? Uhum. Uma beleza mesmo. É, mais alguém com alguma observação, comentário? Oi, professor. Opa! A gente viu aí o exercício das virtudes, né, no dia a dia, né? Cumprimento dos deveres, sempre a oportunidade de fazer o bem, aí de fazer o mal, né? Tá cada passo nosso, né? É, E é interessante essa interação com o pessoal aí, né? Essa Filomena, gente boa ela, mas ela só não pode passar da conta para não virar uma daquelas, como diz megeras, né? as megeras da igreja, as É, mulheres da igreja. Inclusive, uma uma curiosidade, eudoxia, né? nossa, isso aí é um caso gravíssimo, né, já. É, É, na época,
o irmão Joaci, atualmente padre Joaci, uma vez, nas visitas que eu fiz lá no então oratório, ele me mostrou um livro antigo da Congregação do Oratório que tinha um capítulo, ele era sobre, essencialmente, as atividades do pároco. Ele orientava o pároco contra cada coisa, quanto a isso, quanto a aquilo, quanto a não sei o que. São instruções práticas, né, do dia a Aham. dia do pároco. Como é que ele vai lidar com as finanças, como é que ele vai lidar com a administração, Eu vi esse livro. né? Muito bem. Não sei se você se lembra que havia também um capítulo dedicado a como lidar com as mulheres. Isso, as faxineiras ou as ajudantes. As ajudantes, né? E dava e pedia para ter um grande cuidado com elas. É, Mas o cuidado com elas era muito mais a ver com a questão de ter cuidado com a tendência tirânica de grande maioria delas. É daí que a gente conecta aí o comentário da aula passada, né, sobre as mulheres da igreja que querem dominar tudo, controlar tudo, essa sede de controle, de poder, que é uma coisa... É da natureza da mulher, né? É necessário isso quando ela está, de fato, desempenhando o papel que ela tem que desempenhar, né? Na vida. Ponto, né, professor? Não, mas ela tem que controlar a casa, ela tem que se preocupar com os mínimos detalhes dos filhos, enfim. Isso, por isso que Deus dotou ela desse... Mas é claro, tem que ter limite. Tem que ter limite, porque uma coisa é você ter as coisas em ordem, organizadas e sob seu controle, no sentido de saber o que está acontecendo, e aquilo que te competir fazer, aquilo que te competir delegar. Mas acontece que, infelizmente, isso acaba levando um modelo administrativo de concentração. Né? Claro, que torna que a pessoa ela faz o que ela tem que fazer, não delega nada, quer fazer tudo, depois reclama de cansado. Aí é doentio, né? Quer ganhar uma condecoração por ser uma brava guerreira, então, tipo assim, o que pessoa dessa fez demais? Um monte de gente faz isso, não faz mais que obrigação, né? Então, a gente vê em muitas casas essa tendência essa concentração de tudo, desse poder nas próprias mãos, né? Se delega alguma coisa, não confia na pessoa e fica marcando em cima dela o tempo todo. E aí, já fez isso? Já quer fazer aquilo? Poxa, né, às vezes não vai dar para a pessoa fazer aquilo naquele momento. Né? Que muita gente reclama, tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Tá, é emergência, tá sangrando, tem que chamar o SAMU, tem que levar para o hospital. Aí, tudo bem, tem que ser agora. Verdade. Passou da hora, inclusive. É verdade. Mas é uma coisa, tipo, aqui, conserta isso aqui, tá? Assim que eu terminar de fazer isso aqui, eu já estou fazendo uma coisa importante, eu vou sair e vou consertar, porque isso aqui eu não posso deixar de fazer, porque eu já estou fazendo, porque é importante. Mas não tem que ser agora, não. Isso aí pode esperar. Não é? Então, essas tendências... porque a pessoa começa a confundir a coisa, né? Começa a achar que acompanhar o andamento das coisas significa eu tenho que ter uma mão de pedra aqui e acompanhar tudo, mandar em tudo, e ficar, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Daqui a pouco a pessoa começa a mandar, no caso aí, voltando de questão, né? Começa a mandar no próprio padre. Isso. E obedecer. É verdade. Você dá ordem pro chefe. Aí se transforma em megera, né? Aquelas megeras que são assustadoras, né? Mas eu lembro desse livro, tinha uma recomendação que o padre não devia ter ajudante em casa com menos de 45 anos. Exato. Eu lembro disso nesse livro. Interessante. Não, enfim, administração de casa paroquial, né? Que nesse caso era administrado pelo pároco, né? O Dom Sarto estava ali, enfim, em posição inferior, né? Mas ele chamava capelão, né? Vigário, exatamente, o vigário, né? Mas é muito interessante isso, quer dizer,
Mas a figura da Filomena, né, pelo menos ela mostrou uma certa doçura, né, com relação a Batina. Ela estava preocupada né, com a aparência do padre, enfim. Não era só com dinheiro, né? Era de picuinha de fato, com o Dom Sarto aqui. Mas a relação é sempre muito complexa, né? Numa casa paroquial. Inclusive a relação entre os padres, né? Eu acredito que, enfim, é uma coisa delicada, né? Em paróquias até maiores, né? Com mais vigários e tal. Essa, essa relação pode ser conflituosa, né? Eu imagino que isso ocorra, né? Sempre. Assim, diferenças de personalidade, de comportamento, enfim. Mas, Professor, sim, uma vez, eu não sei se faz sentido, parece fazer, que o senhor falando sobre as relações dentro do mesmo ambiente, o pessoal estava tentando descobrir por que certos povos usam mais expressões delicadas, ou são mais educadas e mais suaves no trato do que outros, né? Então tinha gente que falava assim, você pega uma pessoa assim, no caso da língua inglesa, pessoal, né, de fala inglesa, vai comparar, por exemplo, com um grego ou com um árabe, que são lugares mais quentes. Eles falam que uma pessoa tem que ficar convivendo confinada. Esses lugares você sai, fica, né, no tempo, olhando para o tempo, uma parte do ano, né? Sai para fazer alguma coisa, volta, fica para casa. Tanto é que os seus, né, no Canadá não deve ser muito diferente nesse ponto. A não, gente anda não. pelas ruas e não vê ninguém. É. Enquanto o Brasil, né, e esses outros lugares assim, você sai trombando as pessoas no meio da rua. Então, que esses lugares mais confinados, as pessoas precisam ter mais educação no trato, suavidade no trato com o próximo. Deveria. Bom, dizem que é uma suposição, né? Não tem uma comprovação científica disso. Né? E aquela coisa, quando a gente convive, né, confinado com as pessoas, a gente tem que ter um pouco mais mesmo de cuidado, né, no trato com o próximo. Para não enlouquecer, né? Senão vai É, enlouquecer. exato. Tanto é que o pessoal tem aquela expressão, né? Urbanidade, né? É que você vive perto de muita gente, então você tem que ter alguns hábitos, né, de boa educação, que às vezes você não precisa ter, por exemplo, numa roça. O pessoal da roça fala os berros, né? É, Alguém fala aqui, daqui 100 metros ali adiante, você está conversando com a pessoa, você fala um tom mais alto de voz, ela escuta. Tá é, num ambiente urbano, não dá para fazer isso. é. Né? E queima lixo, e você não pode ficar queimando lixo no meio de um ambiente urbano, vai encher o seu vizinho de fumaça. Né? Aqui tem vizinho que queima. Pois Aqui é, próximo de mim, hábitos. nos bairros mais simples, né? Ô, professor, é um negócio engraçado que eu vejo assim, que o pessoal de Belo Horizonte é o seguinte, até em outras cidades maiores, assim, né, aqui de Minas Gerais, o pessoal tem o pior dos dois mundos, né? Eles trazem hábitos disfuncionais, assim, que são funcionais lá na roça, nesse ambiente urbano, são disfuncionais. E não adquirem hábitos funcionais urbanos e, ao contrário, né, acabam tendo hábitos disfuncionais, tipo música alta, gritaria, botar fogo em lixo, É, né, festa até não sei que hora da madrugada. Se quiser fazer isso lá no meio de uma fazenda, no meio do mato, mas vai acontecer, estressar uns bichos lá, querem dormir um pouquinho. é. Mas é isso. Agora, outro ponto interessante é o Garibaldi. Né? O Garibaldi tentou fazer uma farrinha aqui no Brasil, mas não Ah, deu certo, né? mas ele é tido como herói lá no Rio Grande do Sul, ué. Ah, pois é. Tem Ele estátua, tem tudo, ué. Tem a cidade tem uma chamada, ué. cidade com o nome dele. O É, pessoal lá se crê muito libertário, liberdade. o Rio Né? Grande do Sul é difícil, viu? Nossa Pois é, e é Senhora. um dos estados mais maçônicos também.
mas cheio de. Inclusive, eu vou inaugurar em breve lá uma estátua É, em praça pública lá, devotada ao Coisa Ruim, né? o capiroto. É, E lá sempre teve essa espírito separatista, né? Que veio lá do sim, Garibaldi, né? sim, pois é. Não, isso é o seguinte: é, ali, até São Paulo, a gente percebe isso. Aí eu penso, por que que esse pessoal é assim? Então, bom, eu também creio, não sei se faz sentido, mas para minha cabeça faz. Não sei se isso é uma verdade objetiva. Esses lugares do Brasil, você vê que esses lugares do Brasil que foram povoados por gente, assim, o grosso povoamento foi feito até o século XVIII, né? Claro, dentro do século XIX tem aquelas movimentações internas, né? O ciclo de ouro aqui foi Beleléu, o pessoal saiu daqui, foi para os Ah, lugares do interior de Minas, foi para Goiás, foi para sei lá para onde, né? E foi espalhando, misturando sotaques e tal. Mas esses lugares que foram colonizados a partir assim da época de independência, sofreram uma grande migração europeia a partir daí, são os lugares, coincidentemente, mais liberais do Brasil. é protestante. É protestante, não só o protestantismo, Porque mas veio o liber... protestantismo, né? também. O senhor vê, por exemplo, que o europeu do século XIX, ele já também, não só o liberalismo, também veio junto também um certo empreendedorismo, porque ele já estava acostumado já com um modelo Com a capitalista. Revolução Industrial, né? E isso, que aqui no É, Brasil não era nem sonho no meio dessa população, é, é isso mesmo. né? Aí você vê lá, Rio de Janeiro, né? O antro do liberalismo por excelência. Então, ele recebia um povoamento, uma migração pesada no século XIX, século XX, né? Que inclusive modificou o próprio sotaque, né, carioca, que a princípio, antes da vinda da família real, as pronúncias das palavras eram parecidas até com as nossas aqui, claro, com as devidas particularidades. Mas você vê Rio de Janeiro, São Paulo, o sul do Brasil, que também sofreu uma influência muito grande ali, mesmo dos portugueses, alemães, italianos, espanhóis, que for. Mas a mentalidade deles, pegar qualquer pessoa aí do interiorzão de Minas aí, de sua raiz, é uma coisa completamente diversa, É né? diverso. É. Até hoje, por exemplo, né, muita gente, por exemplo, eu não me encaixo em vários desses esquemas, assim. Eu não consigo ser um empreendedor, eu não É, consigo ser um vendedor, é, né? Essa mentalidade que eu herdei também, não sei, sei lá. é. Minas ficou, de certa forma, protegida. Talvez por causa das montanhas, né? O isolamento, É o isolamento geográfico, né? geográfico, Que, que, antes, que antes tinha grande importância, né? Que era difícil transpor, né? era. Hoje não, porque hoje tem estrada, tem tudo e tal, mas Tem internet, tem tudo até tem. sem fazer força. Mas assim, antes não, antes essa barreira era importante, né? É, ajudou a preservar muito, embora também, assim, vou ficar enchendo o peito e falar, que é o lugar perfeito, as pessoas são perfeitas. Ah, Não, também não. é longe, Também não. longe disso. Longe. Longe disso. Né? E o prefeito lá, o político, prefeito, mas o político lá, querendo se libertar o liberal está sempre, o libertário está sempre pensando, vou me libertar de um problema e me atirar a outro. Né? Eu vou usar um libertador tirano para libertar de outro tirano que está aqui no meu pé. Só troca de figura. Ele estava saudando Garibaldi, né? Contra os austríacos. Os que vêm depois costumam ser piores, inclusive, né? Ah, é sempre pior, né? Sempre Sempre pior. há uma degradação, né? É, Mas é interessante, né, de ver que o Giuseppe Sarto, né? Ele, ele viveu essa época, né? Ele conhecia todos esses movimentos, né? E ele viveu essa terrível integração italiana, né? Ele viveu os assaltos contra a igreja, enfim. Viveu o papado de Pio IX, né? Ele deve ter participado, assim, pelo menos em termos
de consciência, né? Ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo, embora seja, até agora, né, que nós lemos, um pároco de aldeia, né? O chamado pároco de aldeia, né? Então ele estava numa cidadezinha muito pequena e tal, mas, enfim, ele estava vivendo, né? Intensamente o século, né? Como nós todos vivemos, né? O nosso, né? Então a formação dele ele é um homem do século XIX, né? Digamos assim, que assumiu o papado no século XX, mas ele era um homem do século XIX, né? Formado no século XIX, com toda a carga, etc., dos Novecento. Professor, Sim, você falou uma coisa interessante. Ele é um homem do século dele, como nós também somos os nossos, né? Que nós somos de dois, né? enfim, Embora do tempo, né? tenhamos firmado, né, mais no passado que neste. Mas o interessante é que a gente. Como é que Deus propõe as coisas pra gente, né? Nós somos gente do século, mas a gente não é chamado a agravar os problemas que o século traz, mas justamente a dar uma resposta a eles, né? E me parece, pelo menos aí, durante o pontificado de São Pio X, ele estava disposto a dar essa resposta, ou seja, isso, um agir contrário aos males do século. Exatamente. Restaurar as coisas, como ele diz, né? Restaurar tudo em Cristo, né? Não, eu digo assim, por isso que é interessante isso, né? Ele morreu extremamente, a gente vai ver, extremamente preocupado com a situação do mundo, no início, no início da Primeira Guerra, praticamente meses antes de iniciar a Primeira Guerra, né? Então ele estava preocupado terrivelmente com o mundo, né? E em relação à igreja, ele estava vendo todos os problemas internos da igreja. Tanto é que reagiu, né? Mas pode continuar. Não, professor, era isso mesmo, né? Que a gente tem que lembrar isso, que a gente também tem que fazer isso, né? Não ser um bando de gado seguindo, fazendo tudo que os outros fazem, só que os outros estão fazendo, né? Muita gente pensa assim. Vivemos no século, mas nós não somos do século, nós né? não devemos, ter que dar uma resposta contrária, né? Igual os pais de Nosso Senhor no último mistério da alegria. Todo mundo sai em Jerusalém e fala, opa, volta, faz o caminho contrário, bate de frente com esse pessoal. Né? E só mais um ponto, o Santo Curadás, ele era meio percento com o pessoal que queria manipulá-lo também, controlá-lo, né? Inclusive as governantas da casa. Era. Ele era birrento. Percento. Mas um bom exemplo para os padres aí. Tá? Bom, agora vamos lá que tem mais um colega querendo falar. Isso. Felipe levantou a mão aí. Não, tá me escutando? Tá, amor. O Márcio fez uns comentários aí, muito interessantes, e aí entrou a questão lá do Sul, né? Aí o senhor falou do Garibaldi, enfim, de todo esse contexto dessa aula que a gente tem, né? Hoje aqui de manhã, não só de meditação, mas de geografia, história, de psicologia humana, enfim. Aí, assim, eu estou trabalhando num banco, né? E o banco é lá do Sul, lá de Porto Alegre. Então, assim, você imagina um ambiente num banco, com esse pessoal aí. Eu tô fazendo algumas observações e, assim, depois eu posso até fazer uns comentários, mas aí tem que ser pessoalmente. Tá bom. Muito, muito bom os comentários, porque eu acho que eu estou conseguindo entender algumas nuances, né? E aí eu peço mais a proteção, né, de Nosso Senhor, porque o ambiente é bem hostil, mas é isso aí. Isso mesmo. A gente tem que conhecer a história, né, o Felipe, pra gente se
se posicionar, né? Eu acho que assim, uma forma da gente ser enganado é a gente não conhecer história, né? História é uma coisa mais importante para a gente conhecer. História é a ciência das ciências, assim, que engloba. Enfim, eu acho que é mais importante conhecer história do que filosofia, por exemplo, né? Ela é muito mais instrutiva. Conhecer a história das coisas, né? Enfim. Mais alguma observação? Opa, Só uma diga, Ana Paula. só porque, ouvindo esse capítulo todo, né? Chega a ser até divertido pensar assim, como que essas pessoas conviviam de maneira insuspeita, né? Com alguém que mais tarde seria um papa e mais ainda um santo da igreja, né? Você vê, a diferença é assim, nesse tempo aqui, nós estamos a 90 anos da canonização de São Pio X. Ele foi canonizado em 1951, né? Então, mais ou menos 90 anos. Então, mas é muito interessante mesmo a gente pensar isso, muito, muito. As pessoas nem podiam imaginar, né? Embora já vissem a índole dele. A Filomena, né? Fala, nossa, eu tratei mal um santo. Eu cobrei dinheiro do santo. Mas assim, graças a Deus, né? Que muito poucos têm esse privilégio, né? Porque deve ser um privilégio, é um privilégio certamente, mas também uma coisa, deve ser uma coisa terrível, né? Você conviver com uma pessoa e depois participar da canonização, né? Poucas pessoas conseguiram fazer isso, né? Mas aconteceu, né? Em alguns momentos, né? Mas é muito interessante mesmo. E um perigo, né, professor? Porque imagina você fazer um mal para um eleito. Não, o maior exemplo disso é o assassino da Santa Maria Gorete, né? Exatamente. Tava lembrando dele aqui agora. Ele participou da canonização, ele foi na canonização dela. Esse, em todo caso, ainda teve tempo de se arrepender, né? Teve a chance, graças a Deus. E teve uma criança também, né? Uma criança, é a primeira que foi curada nas águas de Lourdes, que participou da canonização da Santa Bernadette. Mas, enfim, ela foi curada de uma doença mental grave, etc. Mas, enfim, os exemplos não são muitos, né? Por causa dos processos mais longos de canonização, né? Professor, eu voltei. Diga. Voltei para depois ir embora. Mas é o seguinte, o Felipe estava falando aí, e é engraçado, esses lugares que eu falei, né? Receberam muita influência dos europeus liberais do século XIX. Eles têm essa atitude meio supremacista e de pretensa superioridade sobre os outros, né? Inclusive aqui no Brasil. Né? Você vê, eu não vou dizer o Estado todo, mas, por exemplo, assim, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo. Eu estou dizendo o Estado de São Paulo, não. O Felipe é um ótimo representante, gente boníssima que tem em São Paulo. Alguns lugares, pelo menos por onde eu rondei, do Rio Grande do Sul, contatos que eu já tive com gente do Sul. Então, eles têm essa coisa, né, bem do europeu atual, assim, de se achar. Tudo bem que eles têm motivos para se orgulharem das que eles obtiveram, dessa relação que eles conseguiram construir. Mas também eles deveriam ter um pouco de vergonha daquilo que eles conseguiram destruir, né? Inclusive. Mas o orgulho da sua terra é uma coisa natural, né? Agora o problema é em detrimento de outros.
Isso. Esse é que é o problema, né? Isso. Muita gente reclama, por exemplo, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, Grande Rio, Grande São Paulo, que o pessoal que vem de fora é meio hostilizado, meio assim, né, tratado de cima para baixo e tal. Mas muita essa atitude vem desse europeu que vem do século XIX e XX, que já vem com esse nariz arrebitado para cá, né? Então, mais ou menos isso aí vem, os separatismos e né, os bairrismos e tudo mais. Mas já tive uns encontros desagradáveis com muita gente nesses lugares, pensando assim, nossa, mãe, o povo desse lugar é assim, não quero nem ir lá. Mas é isso, obrigado, pessoal. Não, é isso mesmo. Eu acho que assim, de alguma forma, a gente que fala que o Brasil tá perdendo as identidades regionais, etc., isso é verdade também, mas há alguma coisa que historicamente fica no povo, né? Alguma característica que historicamente fica no povo. E que é consagrado pela literatura, né? Pelas obras, enfim, literárias brasileiras. Essa coisa do jeito do Sul, o jeito do, enfim, o Nordeste, né? E por um lado isso é interessante porque você tem uma diversidade dentro do próprio país de muitas coisas interessantes, né? Mas é preciso conhecer, né? Porque a gente tem certos embates, né? Culturais muito claros quando você viaja, né? Pelo país, né? O norte também, né? É completamente diferente, né? Mas é o nosso Brasilzão, né? Nosso Brasilzão. Então, alguma observação, comentário, outro? Professor, Sim. duas notas apenas. Uma que eu, quando comecei a trabalhar na área jurídica, né, com pesquisa jurídica, uma vez me surpreendeu um pedido assim insistente de uma pessoa, de uma autoridade dessa área, que fosse explorado no setor lá conteúdos de decisões jurisprudenciais do Sul, exatamente pelo avanço que falava na época. Eles são muito mais avançados, eles são muito mais arrojados, intelectualmente e tal. Na verdade, era exatamente isso. Eles são revolucionários. Toda essa matriz jurídica internacional progressista, ela caiu muito bem no começo da sua implantação no Rio Grande do Sul. Um exemplo bobo, exemplo bobo assim, não é nada bobo, mas por exemplo, a ideia de que o simples fato de coabitação, até mesmo entre um homem casado e uma mulher, digamos, uma amante, né? Daria a ela o direito a uma pensão, ou então, sabe esses avanços assim de vida, de destruição de casamento, essas coisas. No Rio Grande do Sul deu muito certo. O traço que eu acho assim interessante quando a gente fala dessas culturas e dessas diferenças no país, quando a gente pensa na Europa, que França, por exemplo, que é um país, é do tamanho de Minas Gerais. Mas se você andar de uma cidade para outra, você vai perceber uma diferença muito grande naquelas pequenas regiões, uma cidade para outra, pequena região, outra região. De um país para o outro, você percebe, por exemplo, né, na Itália, você tem aquela parte do norte que são praticamente suíços, né? Tem perto cantões, a própria Suíça. Então, assim... Já o Sul é completamente diferente, né? Sicília é completamente diferente. Tudo.
impressionante. Todos os países têm esses traços. Então, eu acho que é muito natural que quando você é favorável a que as pessoas sejam diferentes, é natural que elas sejam antagônicas, Ah, porque você não preserva o que é seu se aquilo não for um bem exclusivo e singular. é. Singular. Lógico que tem também o hábito, tem também a razão, tem o clima. Eu costumo falar isso muito. A família do meu pai radicou lá no sul de Minas. Quando a gente viaja para o sul de Minas, viajava, eu não vou mais lá, mas quando eu era criança, eu observava a diferença imensa entre as cidades do sul de Minas e as cidades do norte de Ah, Minas. mas tem demais, nossa No senhora. norte de Minas, eu falo assim, você começa a ver aquelas casinhas de palafita, aqueles cachorros sarnento na rua. É, Com o tempo eu lembro de ver isso, assim, você está numa cidadezinha lá perto de... já fui em tantas cidades, nossa, Alto da Divisa, Paraupeba, não sei o quê, aquele calor insuportável, as moças já estão de short, com as blusas, né? A peitaria de fora, todo mundo seminu na rua. Você vai para o sul, eu ainda peguei, há um tempo atrás, até viajando com o Renato, a gente viajando de carro, as pessoas mais cobertas, as ruas ah, mais... Então, assim, existem essas diferenças. Então, há uma razoabilidade quando se fala assim, em, como é que eu diria? Antagonismos, né? Antagonismo. porque a diferença pode chegar realmente a ser virar antagonismo mesmo, né? É, E tem que conviver, né? Se quer, né? Se quer conviver, tem que conviver com isso. porque eu imagino assim, porque o professor, quando a gente pensa nessa alteração, porque como o senhor acabou de dizer aí, a revolução é a promessa de um tempo melhor, e o revolucionário é aquele que como se fosse assim, ele é contratado para fazer a revolução, mas no final ele fica e a coisa piora. É. Mas o que a gente fica pensando é assim, é, 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 na- é, é, é natural que os belicismos existam. O que não é natural eu vou falar assim, o belicismo regional, algum tipo, porque a gente é assim com o vizinho, até dentro de casa e tal. O que não é natural é esse arranjo de destruição insano dos valores, né, do bem, de algum bem, sei lá, A revolução é isso, você destrói os valores. Você não tem nenhuma diversidade depois. nada, nada, nada. Não. Mas é isso, pessoal, eu já estou devagando aqui demais, coisa horrorosa. Falou, Cristina. O Felipe levantou a mão aí. Não, só para concluir aqui, a minha, lá no meu trabalho em Belo Horizonte, tem a vice-presidência que é do Sul e tem o diretor que é do Sul. O resto é todo de Minas, né? O pessoal ali, eu não sou de Minas, por acaso, mas o pessoal que trabalha no mesmo nível que eu é de Minas. Então, fica essas observações, né? E o pessoal, eles acham o mineiro muito desconfiado, né? E, assim, mineiro, você vai falar com ele, eu tô agarrado. Então, aí fica essas pontuações. E assim, o meu trabalho, ele não tem, eu posso atuar no Brasil todo, né? Então é bom porque eu vou observar isso. Por exemplo, agora eu estou aqui em São Paulo, né? Então eu estou tratando com o pessoal de São Paulo. E eu já fui no Espírito Santo, fiz um trabalho lá esse final de ano, mas num outro trabalho meu, de atender, né, cliente.
E aí eu posso ir lá também, então eu já estou mapeando aqui para poder ficar ciente dessas características. Mas assim, nossa, deu pano para manga aqui nas minhas. No que eu pude pensar, enquanto o Márcio falava e a Cristina fez comentário aí também, tem muita coisa para ser observada Ah, e, como o senhor falou, me posicionar, né? E ficar se ali, resguardar. me resguardar com a prudência necessária, É, enfim. Mas foi essencial esse bate-papo aqui, essa aula de hoje, porque me ajuda, né, muito. é. E lembre-se bem daquele adágio, né, antigo romano, latino. Em Roma como os romanos. Então a gente não pode ficar tentando modificar o comportamento daquela região que nos acolhe, não. É preferível a gente vergar aqueles costumes, né? Comporte como romano se você estiver em Roma. Um sábado desses aí, o último que eu fui, se não me engano, o senhor fez uma colocação. Eu não me lembro qual que foi o personagem que o senhor usou para colocar essa situação. Olha, não sei se o senhor vai lembrar. O senhor falou assim, Falhou aí seu microfone, Felipe. tá me escutando? Agora sim. Então, não, o senhor fez uma colocação no sábado aí recente. Falhou de novo. Que citou Tá falhando, Felipe. Tá. Não estamos te escutando, não. Não, me escuta? Agora sim. Não, o senhor fez uma colocação no sábado recente aí, justamente disso. Eu não me Ah. lembro em detalhes, mas não sei se foi algum apóstolo que falou assim, eu acho que estava no ambiente judeu, aí ele se comportando ali, inclusive o senhor colocou, agora eu não vou lembrar exatamente, mas assim, com a prudência, né? Ficar no É pro- ambiente deles ali, você pode levantar, enfim, você tem que ficar quietinho ali na sua ali. E Prudência é bom nesse sentido, né? Pra você não se mostrar demais, né? Fica quietinho, é, né? exatamente. É, isso mesmo. Pois bem, Deus lhes. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Amanhã será festa de Nossa Senhora, não teremos a leitura. E na sexta a gente volta com a última leitura da semana. Em todos um santo dia, um santo feriado. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.